Paz do Senhor, amados. Vamos ficar de pé, vamos iniciar, este culto, tanto aqui presencial como online. Você que está aí no seu lar, vocês que estão aqui conosco. Vamos adorar ao Senhor e consagrar, o primeiro dia da semana diante do Pai. Abra comigo em Salmos 86. Você que tem sua Bíblia aí à sua disposição, abra em Salmos 86. Todos abriram? Salmos 86, aonde o salmista Davi ele implora pelo socorro divino do Senhor, pelo seu atendimento. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou santo, ó Deus meu. Salva o teu servo, quem te confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois em ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanta a minha alma. Pois tu, Senhor, é bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração, e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamarei a ti, portanto me respondes. Você pode repetir comigo esse último versículo? No dia da minha angústia clamarei a ti, porque sei que me respondes. Mais uma vez, no dia da minha angústia clamarei a ti, porque sei que me respondes. Amém? Então, quantos de nós muitas vezes temos vivido angustiados, entristecidos, com tantas lutas e problemas? Não é necessário fazer uma revelação, nem perguntar quantos têm dificuldades, porque todos iriam levantar a mão. Mas o salmista Davi aqui fala que no dia da angústia dele, ele ia clamar ao Senhor, porque ele sabia que o Senhor ia responder. Então eu quero te convidar a você fechar os seus olhos, onde você está, seja aqui ou no seu lar, onde você estiver, e segundo a sua necessidade, o seu clamor, aquilo que você tem passado, você saiba que Deus, ele jamais rejeita uma oração sua. Ele tem recebido todas as orações que você tem depositado no altar. Ele recolhe as orações dos seus santos e ele vai derramar a resposta em bênção sobre a sua vida. Senhor, nesta noite, ó Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esta palavra maravilhosa, onde o salmista Davi nos, ó Pai, anima a dizer que ele clamaria a ti no tempo da angústia dele, sabendo e crendo que o Senhor o ouviria, pois o Senhor é Deus e o Senhor jamais desampara os seus filhos. É certo, Pai, que em muitos momentos parece que os teus ouvidos estão fechados para a nossa oração. A impressão que temos é que os seus olhos estão fechados para algumas situações, mas isso não é verdade, porque o Senhor em todo tempo está olhando para os seus. O Senhor em todo tempo está cuidando para que o pior não aconteça, ainda que nós achemos que nós não vamos suportar, que isso talvez seja o fim, que talvez nós não vamos suportar tantas lutas e situações difíceis na nossa caminhada. Ainda assim, o Senhor está no controle de todas as coisas e o Senhor tem ouvido e recebido a oração dos seus santos, e eu creio que muitos de nós, mais breve do que imagina, receberá a vitória e uma grande reviravolta nas suas vidas. Problemas antes impossíveis aos olhos humanos serão solucionados, porque o Senhor é especialista em impossíveis. Aonde o médico chega e diz que aquilo é impossível, é onde que o Senhor chega e realiza aquilo que jamais olhos poderiam ver ou acreditar. Aonde não havia esperança, o Senhor chega com a tua vida e o Senhor sopra um novo fôlego. E nós cremos nisso e profetizamos, ó Pai, a oração dos seus santos sendo recebida no seu altar e sendo respondidas nesta noite.
Consagramos nossa semana diante de Ti. Cada família representada, seja aqui, ó Pai, ou no lar. Alguns que não puderam estar conosco, que tiveram alguns imprevistos, que o Senhor os visite, que o Senhor acalente o coração, que o Senhor, na mesma proporção que nos visitar aqui, visite a cada um onde estiver, em nome de Jesus. Amém? Então vamos louvar o Senhor em todo o tempo, porque Ele jamais rejeita a oração de um filho seu. Amém? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Aleluia, creia nisso. É a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor.
todo tempo, sorrindo, sofrendo ou chorando, exalte ao Senhor com muito louvor. Amém? E que a bênção do Senhor nesta noite venha sobre a sua família. Quantos recebem aqui? Sobre a sua casa. Quantos recebem em casa? Se estenda sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre seus filhos, sobre os filhos de seus filhos e sobre toda a nossa geração. Que a bênção do Senhor comece a ser derramada neste lugar. Comece a sair daqui, desta câmera, chegar em cada lar e comece a visitar as vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda tua graça. Aleluia. E te Receba a paz do Senhor se você estiver aflito. Receba isso. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Seja, Senhor, a bênção. Comece a receber essa bênção sobre a sua família. Aonde você estiver, aqui ou na sua casa, a bênção do Senhor. Que a bênção se derrame até mil gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até mil gerações, tua família, e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Erga suas mãos e receba, erga suas mãos e receba a bênção do Senhor sobre a sua família, tua família, e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até mil gerações, tua família, dos teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, em de dia e de noite, tua entrada, tua saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, aleluia, Senhor é contigo, Ele é contigo, creia, é contigo, Ele é por ti, aleluia.
bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, Ele é por ti. E de dia e de noite, a tua entrada e a tua saída, em teu riso, em teu choro, em todo tempo. O Senhor é contigo, Ele é por ti, Ele é contigo. Não desanime, prossiga, não desista, prossiga. Ele te levanta. Oh, aleluia. É por ti, Ele é contigo. Amém. Amém. Com seus olhos fechados, eu sinto neste momento de você levar a sua mão sobre o seu peito, no seu coração, trazendo a sua família para o seu coração. Que eu sei que é o lugar onde está, a minha família é sua. E como se o seu coração neste momento representasse o coração do Pai. Não há melhor lugar para colocarmos nossa família do que no coração de Deus. A família é projeto de Deus. E sabemos que Satanás muitas vezes tem lutado para destruí-la com todas as suas forças. Mas nesta noite nós declaramos a bênção do Senhor. Declaramos você como família bendita do Senhor. E que vocês serão frutíferos no interior dos seus lares, nos seus trabalhos, onde vocês colocarem a planta dos seus pés, onde vocês colocarem as mãos, vocês frutificarão. Vocês receberão a bênção e se estenderá por detrás e por diante sobre cada vida. Começa a receber na tua casa. Oh, aleluia, Senhor. Nós declaramos a porção do Senhor nesta noite da tua bênção e que se estenda por detrás e por diante. Que o Senhor derrame abundantemente a tua bênção sobre os nossos filhos, sobre os filhos dos nossos filhos, sobre nossa herança, sobre a nossa geração, Senhor. Aleluia. Aleluia. O Senhor é contigo. O Senhor é por ti. Eu quero que você repita agora para encerrar. Senhor, eu recebo a tua bênção chegando na minha casa agora. Eu recebo a tua bênção chegando no meu trabalho agora. E eu declaro a tua bênção sobre a minha saúde, sobre a saúde dos meus familiares, sobre esta cidade, sobre a nossa nação, sobre a nossa geração. Se você crê no que você orou, aplauda o Senhor bem forte e receba a bênção do Senhor chegando na tua casa, no teu trabalho, na tua saúde. Aonde havia o impossível, vai ser realizado e acontecer. E haverá prosperidade, haverá cura, haverá libertação, haverá salvação, e haverá vida, e haverá abundância de peixes neste lugar. O Senhor está dizendo que haverá abundância de peixes neste lugar. Pastor Silvano, o Senhor está dizendo para você nessa noite que haverá abundância de peixes neste lugar. Quando Ele te disse para largar o espaço da tua tenda, não foi à toa. Receba a bênção do Senhor. Receba a bênção do Senhor. Assim como Abraão será pai de muitos filhos sobre esta geração.
Se você crê nessa palavra para o seu pastor, aplauda o Senhor mais uma vez e receba a bênção neste lugar, porque a palavra que o Senhor dá jamais volta vazia, e nós recebemos a bênção do Senhor, a multiplicação da tua bênção sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos. Aleluia. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Glória a Deus. Como é bom adorar ao Senhor, amém? Aleluia, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Nós hoje estamos na nossa segunda reunião, eu louvo a Deus porque foi além daquilo que nós esperávamos. Eu sei que nessa reunião está faltando algumas pessoas que tinham agendado e que porventura de alguns problemas que aconteceram de últimos momentos, eles não puderam estar conosco, tá? Mas mesmo assim o Senhor está aqui, amém? Eu vou pedir, se a gente poderia, né, irmãos, de repente juntar mais aqui, né? Tem cadeira sobrando aqui, ó, nesse meio aqui, né? Fica mais fácil para a gente poder visualizar vocês, né? Fica bem mais tranquilo. Lá, o pessoal que está nos assistindo também, que Deus possa abençoar a vida deles tremendamente. Nós vamos nesse momento ofertar ao Senhor, tá? Nós vamos ofertar aquele que é poderoso, aquele que é grande. E quando se fala de oferta, fala de entrega. E a maior entrega que nós pudemos obter foi o próprio Deus que nos ofereceu. Quando Ele entregou o seu Filho, né? A Bíblia fala no Evangelho de João, no capítulo 3, um versículo muito conhecido de todos, que diz no versículo 16: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus deu o seu melhor. Quando nós falamos de oferta, nós estamos falando a respeito de entregar algo ao Senhor. E às vezes, queridos, esse entregar ao Senhor não é uma grande quantidade, mas é algo de valor, né? Porque muitas vezes nós separamos aquilo que é a sobra, né? A gente já falei muito aqui sobre Caim e Abel, quando foram ofertar ao Senhor, cada um levou a sua oferta. E a Bíblia diz que o Senhor se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. O porquê? Na realidade, não foi pela quantidade, pelo valor, mas sim porque um entregou as primícias. E quando a gente fala de entregar primícia, amados, a gente fala de entregar alguma coisa que tem valor para nós. Não é aquilo que sobrou, não é aquilo que restou lá. Ah, sobrou isso aqui, eu vou entregar para Deus. A oferta fala de algo de valor. O próprio Senhor Jesus, quando estava lá no gasofilácio, ele observando as pessoas entregarem as suas ofertas, ele falou que uma senhora, uma viúva, deu a maior oferta. Mas por que, Senhor? Tantos deram grandes quantidades. O Senhor disse: ela deu o seu melhor. Tudo que era possível, que ela tinha em condições de dar, ela deu. Assim, mas nós precisamos, nos nossos dias de hoje, também termos a mesma atitude de entregar o nosso melhor. Nós falamos aqui sobre dízimo, nós falamos sobre oferta, né? Então você sabe qual é o seu melhor para o Senhor nesta noite, né? Então eu gostaria que você ficasse de pé, nós vamos orar, os irmãos vão passar aí recolhendo, mas também eu quero dar um recado aqui para você que nos assiste. De repente você não teve a oportunidade de vir presencialmente, você pode nos comunicar, nós podemos passar na sua casa, ou até mesmo hoje temos aí ou nós temos a internet, né? A questão que você pode fazer uma transferência ou até mesmo um depósito, é só entrar em contato conosco que nós vamos orientar você como que você pode fazer isso, amém? Vamos orar nesse momento. Pai amado, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite. Nós já cantamos,
Nós adoramos o Senhor nesse momento tão maravilhoso. Agora também nós queremos ofertar a Ti, nós queremos entregar ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos, queremos consagrar ao Senhor nesse momento, Pai. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha multiplicar sobre a vida, sobre cada família, Senhor Deus, ó Pai, trazendo as bênçãos dos céus sobre cada um nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos vão estar passando, você pode ir. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus é tremendo. Hoje nós temos uma visita, Deus abençoe sua vida, fico feliz de recebê-la aqui conosco, né? Um grande prazer. A gente sempre tem que ter em mente, queridos, que depois do Senhor Jesus, a visita é a mais importante. Amém? Então nós temos que tratar ela com muito carinho, né? Os nossos visitantes, para que eles, quando lembrar da igreja, eles falam assim, eu fui muito bem recebido lá, eu vou voltar lá, né? Quando a gente vai numa casa que a gente é bem recebido, você gosta de voltar lá, né? Então, a pessoa que vem nos visitar, ela precisa ser muito bem tratada, né? Para que ela se sinta bem, se sinta à vontade, né? Que ela receba aquilo que Deus tem para a vida dela e que ela fale assim, eu vou voltar lá naquele lugar, porque lá eu fui abençoado, né? Então, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua presença aqui. Amém. Glória a Deus. Final do culto nós vamos dar os recados. Mas eu quero ministrar uma palavra nesta noite, depois nós vamos estar falando sobre esta palavra no final. Por isso preste bastante atenção. O tema que nós vamos abordar nessa noite são muitos são chamados. Amém? Amém? Quantos aqui sabem que você foi chamado? Amém? Alguns já ouviram a mensagem, vai ouvir de novo, né? Vai ouvir de novo a mensagem. Muitos são chamados. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, Evangelho de Mateus, no capítulo 22, né? Não sei se vai sair igualzinho a mensagem, né? Pode ser que a gente dê algumas mudadas, mas a gente vai tentar passar o mesmo recado que foi aqui ministrado na parte da manhã, né? Às 9h30, né? Tínhamos aqui um bom número de pessoas. E o Senhor falou tremendamente aos nossos corações. E vamos dar continuidade àquilo que nós recebemos. Mateus 22, versículo 14. O versículo diz assim: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu vou repetir o versículo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Para você entender, você precisa ler toda a parábola que Jesus falou. Eu vou me atentar à primeira parte do versículo, mas antes eu quero aqui dar uma explicação sobre isso. Jesus contou uma parábola para os discípulos e todas as pessoas que estavam ali com ele. E a parábola se resumia, se você for lá no primeiro versículo, diz assim: Jesus lhe falou novamente por parábolas dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. O rei preparou um banquete de casamento. Quantos aqui já foram convidados para uma festa de casamento? Levanta a mão, irmão. Você nunca foi numa festa de casamento, né? Festa de casamento. Você recebe um convite e você não vê a hora que chega esse dia, amém? Ou você já foi convidado para uma festa que você não tinha vontade de ir? Quem já foi convidado para uma festa que você não tinha vontade de ir? Né? Eu acho que todo mundo já teve esse momento. Mas geralmente, amados, uma festa de casamento é um momento muito esperado. Principalmente se for um parente, um filho, né, uma filha. Você quer participar, você quer estar ali. E esse homem aqui nessa parábola, Jesus falando a respeito do reino dos céus, ele comparou que o rei preparou o banquete de casamento para o seu filho. Deixou tudo pronto, então ele disse assim: agora vai chamar os convidados. Vai chamar os convidados. E os convidados, cada um tinha uma desculpa para não ir àquela festa de casamento. Cada um tinha uma desculpa. Você pode ler depois aí,
você vai entender isso. A ponto de que aquele senhor ficou tão irado que ele mandou buscar todas as pessoas aonde os seus servos encontrassem e levasse para aquela festa. E aí você conhece a história nessa parte, no versículo que eu li, ele fala assim: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amados, eu não sei se eu falei isso na parte da manhã, mas a escolha, né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. A escolha, ela está ligada à sua determinação. A escolha está ligada no valor que você dá naquele convite, no seu preparo para aquele convite. Quem aqui já participou de uma seleção para uma vaga de emprego? Quem já participou? Você foi chamado, mas talvez você não foi escolhido. Por quê? Porque provavelmente você não se enquadrava dentro daquele chamado. Você não se enquadrava dentro daquilo que estava sendo solicitado. Então, amados, muitas pessoas são chamadas, mas nem todas são escolhidas, porque exatamente, talvez ela não está adequada àquela situação. Por isso, né, o texto fala sobre isso. Aqueles que foram convidados, eles acabaram não sendo escolhidos, porque eles acabaram recusando o convite. Assim acontece com muitos. Mas o tema realmente para nossa mensagem nesta noite é: muitos são chamados. Eu quero fazer uma pergunta hoje. Se você fosse Deus e tivesse mais de 6 bilhões de pessoas para ser salva, o que você faria? Se você estivesse no lugar de Deus hoje e olhasse para o universo, para a terra, no sentido aqui, falando do universo no geral, e você visse que tem ali 6 milhões de pessoas que precisam ser salvas, que precisam ser libertas, o que você iria fazer nesse momento? Se você fosse Deus, qual seria a sua atitude? Você iria enviar 1 ou 2 pessoas para pregar o evangelho para essas pessoas? Ou você enviaria muitas pessoas, a maior quantidade possível de pessoas para pregar o evangelho? O que você faria? E aí? Qual é a sua resposta? Se você fosse Deus e você visse que tem uma multidão de pessoas que precisam ser salvas, você iria mandar 1 ou 2 pessoas? Ou você iria mandar a quantidade que você pudesse de pessoas para pregar o evangelho para essa nação? Com certeza, queridos, eu iria escolher o maior número de pregadores, o maior número de pessoas disponíveis para pregar o evangelho, para que essas pessoas tivessem a oportunidade de ouvir a mensagem, de serem impactadas pela palavra do Senhor. Então, pensando na questão de muitos são chamados, muitos, então, queridos, o chamado não é só para quem é pastor, o chamado não é só para quem é o líder de louvor, o chamado não é só para quem é o obreiro, o chamado é para todos, amém? Então o chamado é para você também. Sim ou não? Amém? O chamado também é para você. Então eu quero aqui falar sobre 5 fatos a respeito do chamado de Deus. Primeiro, muitos são chamados. Muitos. Repete comigo, fala: muitos. E quando a Bíblia fala muitos, não está falando muitos pastores, muitos obreiros, não, muitos no sentido de qualquer pessoa, qualquer que aceite o chamado e que se coloca como um obreiro ou como alguém disponível para a ação de Deus através da sua vida. Muitos significa um grande número de pessoas, muito significa uma grande massa de pessoas que são chamadas, muito significa um gigantesco número de pessoas. E claro, amados, se nós formos olhar
exatamente nesse horário, provavelmente tem milhares de igrejas pregando o evangelho. Só aqui nesse bairro, que eu me recordo, deve ter umas 4, 5 aqui, pregando o evangelho nesse horário. Agora você imagina em todas as cidades, lugares onde multidões de pessoas estão ouvindo a mensagem, estão sendo ali impactadas pela palavra do Senhor. Muitos são chamados. O chamado de Deus para o dia de hoje é esse, para que nós possamos proclamar o evangelho. Muitos são chamados, significa que muitas pessoas têm sido chamadas. Muitos são chamados, significa que a maioria das pessoas estão chamadas. Muitos são chamados, significa que grande parte das pessoas. Agora, amados, infelizmente, agora falando para a categoria a qual eu pertenço, de pastores. Muitos pastores tratam suas congregações como pessoas que não têm o chamado. Queridos, infelizmente, eu sou cristão eu entreguei a minha vida, fui batizado no ano de 1978. E até lá nunca desviei do caminho do Senhor. Mas lá atrás, amados, a igreja viveu uma época onde as pessoas iam para a igreja, elas se assentavam numa cadeira como você está aqui hoje, e alguém vinha no púlpito, pregava o evangelho, terminava o culto, e as pessoas voltavam às suas atividades. Infelizmente, muitos estão executando dessa forma a igreja. Mas a igreja não foi feita para ser assim. Quando Jesus proclamou a respeito da igreja, Ele mesmo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E quando Ele fundou a igreja no livro de Atos, a Bíblia fala que eles reuniam no templo e de casa em casa. Ou seja, todas as pessoas estavam envolvidas nesse ministério, todas as pessoas estavam recebendo o chamado e desenvolvendo no seu dia a dia, aplicando no seu dia a dia. Infelizmente, amados, tem muitas pessoas que não têm dado, essa oportunidade. Eu quero, amados, que essa igreja aqui seja uma igreja de pessoas que escutam o chamado e que dizem assim: eis-me aqui, Senhor. Amém? Eis-me aqui, Senhor. Então, queridos, segunda coisa que nós podemos observar. Primeiro, então, muitos são chamados. Segundo, há aquele chamado para sermos frutíferos. O Senhor nos chamou para sermos frutíferos. Um chamado para sermos frutíferos. João capítulo 15, versículo 16. Se você está com a sua Bíblia aí, você vai abrir comigo. João capítulo 15, versículo 16. Você na sua casa também, se você puder, abra a sua Bíblia aí e acompanha comigo. Esse versículo diz assim, versículo 16: vocês não me escolheram, preste atenção nisso. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e um fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Vocês não me escolheram, eu vos escolhi. Quem é que nos escolheu, queridos? Deus. Aqui Jesus fala sobre a videira. Não sei se você já leu João capítulo 15, dizendo assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, que não dá fruto, ele corta, mas aquele que dá fruto, ele vem e apara para que dê mais fruto ainda. E no versículo 16 ele fala: não foram vós que me escolheram, mas eu vos escolhi. O Senhor nos escolheu. E qual é a missão dessa escolha? Nós precisamos dar frutos. Amém? Precisamos dar frutos. Árvore que não dá fruto não tem sentido. Você vai lá no pé de manga, o que você quer encontrar no pé de manga? Manga! Na época certa você quer chegar lá e colher a manga. Agora você chega lá, olha no pé de manga e fala: poxa, eu vou chupar uma manga docinha. Agora chega lá, não tem manga nenhuma. Fala: mas esse pé está aqui para quê? Sem sentido. A árvore
ou precisa dar fruto. Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem, fruto que permaneça. E o interessante, queridos, que diz assim, que o Senhor nos escolheu. Quando foi que Ele nos escolheu? O plano de Deus, desde o início de tudo, foi formar o homem, como diz a Bíblia, a sua imagem e a sua semelhança, para que dominasse a terra. O que aconteceu com o homem? O inimigo conseguiu desviar o homem desse plano de Deus, mas sempre Deus não fugiu desse plano, Ele sempre permaneceu nessa linha. E quando Ele mandou o seu filho para morrer na cruz, o plano dele estava ali para ser concretizado. Deus não fugiu desse plano, Ele estava preparado para que nós fôssemos esse povo escolhido de Deus, para proclamar o seu evangelho. Só que o que aconteceu? O homem acabou se desviando, e Deus então proclamou, ou melhor, preparou, através do seu filho, a restauração do homem. Só que Jesus veio, você conhece, você já leu a Bíblia, Jesus veio, e durante um bom tempo Jesus pregou ali, só que chegou no dia em que ele foi para o Getsemane, chegou lá no monte a orar, estava na sua última noite. Jesus, na sua oração, ele disse assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Jesus decidiu, através ali da ação de Deus, ele foi e escolheu morrer pela minha vida, e Ele escolheu cada um de nós para sermos restaurados, para sermos curados, e como diz João 15,16, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Você foi escolhido para dar fruto, meu irmão. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: você foi escolhido para dar fruto. Glória a Deus. Agora, amados, esse chamado de Deus tem algumas características interessantes. A primeira delas, o chamado, às vezes, de uma forma espetacular. O que seria um chamado de uma forma espetacular? Quando nós recebemos algo que vem e traz um impacto em nós. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 9. Atos, capítulo 9. Atos capítulo 9, do versículo 3, diz assim: E em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Aqui, amados, está falando da conversão de Paulo. Paulo ainda era conhecido como Saulo, o perseguidor da igreja. Ele pediu carta para ir nas cidades e perseguir os cristãos naquela época. E ele montou no seu cavalo com o seu exército, sei lá, com os soldados que estavam com ele, e ele partiu para um determinado lugar. No meio do caminho, uma luz apareceu, e Saulo, caiu do cavalo. Aquela luz cegou ele, e daquela luz saiu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí então ele perguntou: quem és tu, Senhor? E aí o Senhor respondeu: eu sou Jesus. Olha que encontro espetacular. Olha que momento único na vida de Paulo. Se você continuar lendo o contexto, a vida desse homem se transformou. De perseguidor, ele se tornou um pregador da palavra do Senhor. Ele foi chamado e ao mesmo tempo ele foi escolhido, porque ele aceitou. Ele se tornou um pregador do evangelho, agora ele era um perseguido.
Ou seja, nós chamamos esse chamado de algo espetacular. Pessoas são chamadas de uma forma espetacular. Será que ainda acontece isso hoje? Acontece, irmãos. Mas nós não podemos achar que Deus sempre vai fazer do mesmo jeito. Eu só vou aceitar o meu chamado quando o Senhor aparecer como Ele apareceu para Paulo. Não vai acontecer isso. Porque a minha experiência é minha. A sua experiência é sua. Você não pode viver a minha experiência e eu também não posso viver a sua experiência. Cada um de nós temos a nossa experiência com o Senhor. Cada um de nós somos movidos pelo Senhor de uma forma diferente. Assim como aconteceu com Paulo. Paulo, de repente Deus decidiu aparecer daquela forma para ele. E aquilo foi espetacular. Aquilo foi tremendo. Quando a gente lê a história de alguns homens, não só ali da Bíblia, mas outros pregadores que vieram depois, e eles contam a experiência deles com o Senhor, de ouvir Deus falar com eles nitidamente, de ouvir Deus. Quando a gente olha, por exemplo, para Moisés, um homem que chegou a questionar Deus, o que eu imagino é que Moisés tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ele conseguia ouvir Deus falar nos seus ouvidos. E às vezes nós estamos esperando ter experiência como Moisés. Não vai acontecer assim, amados. Não vai. Agora é a nossa época. É o nosso momento. Deus vai usar de todas as formas para nos ensinar. Deus vai usar de todas as maneiras para nos conduzir na sua vontade, no seu chamado. Então, amados, algumas pessoas são chamadas de uma forma espetacular. Mas também algumas pessoas são chamadas de uma maneira comum. O que seria essa maneira comum? Não vai acontecer algo extraordinário, mas você vai perceber o Deus falando com você. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Olha que interessante. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 11 e 12. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias, quem foi esse homem? Aquele profeta que desafiou todos os profetas de Baal. Você lembra da história de Elias? Ele chegou para Acabe e disse assim: não vai cair uma gota de água durante 3 anos, segundo a minha palavra. Virou as costas e saiu. Olha que audácia que Elias tinha. Depois de tudo isso, ele apareceu e desafiou os profetas. Chegou lá, você conhece a história. Desafiou os profetas. Nós vamos agora ver quem é o verdadeiro Deus. E no desafio, o Deus que respondesse com fogo e consumisse o holocausto seria o Deus. E você, resumindo a história, você sabe, Elias foi aquele que clamou a Deus e fogo do céu desceu e consumiu aquele holocausto. E de repente o povo disse assim: agora sabemos que é o Senhor, o nosso Deus, Ele é o soberano Deus. Amém? Só que, amado, sabe o que aconteceu? Esse profeta corajoso, ele fugiu com medo da mulher de Acabe, Jezabel. Porque ela disse que queria que Elias fosse morto e ainda determinou: antes que o dia termine, eu quero ver esse homem morto.
Elias fugiu para as montanhas, se escondeu nas cavernas. E Deus então foi falar com Elias. Olha que interessante. Quando Deus chamou Elias, a primeira coisa, ele disse assim: o Senhor vai passar. Ou seja, Deus estava falando: eu vou falar contigo. Mas talvez Elias criou aquela expectativa e veio um vento fortíssimo. Irmão, eu fico imaginando um vento que a ponto de separar os montes e esmigalhar as rochas. Eu nunca vi um negócio desse. Eu nunca vi um vento tão forte a ponto de destruir uma rocha. A gente já viu vento derrubar árvore, né? Mas vento destruir, esmiuçar uma rocha, eu nunca vi isso. Alguém aqui já viu? Eu nunca vi. Elias viu isso acontecer. Só que Deus não estava ali. Além disso, queridos, ele viu também um vento, um terremoto, e o Senhor não estava lá. Depois do terremoto, viu fogo. Talvez Elias imaginasse assim: agora é o Senhor, porque ele lembrou, Moisés viu a sarça ardente. Moisés viu a sarça pegando fogo, é o Senhor, e o Senhor falou com Moisés ali, através da sarça, mas não era. Deus não estava naquele fogo. A Bíblia diz assim, que houve o murmúrio de uma brisa suave, um sopro de vento bem suave, aquele natural, como nós estamos acostumados a ver e a sentir todos os dias, aquele sopro de vento suave, e de repente a voz do Senhor falou com Elias, de uma forma natural, simples. Ou seja, algumas pessoas são chamadas de uma maneira comum. Quando você está lendo a Bíblia, quando você está orando, quando você está falando com alguém, aquela pessoa dá um testemunho do que Deus fez na vida dela, Deus fala com você através daquela pessoa. Quando você está ouvindo uma mensagem, ou aqui na igreja, ou na sua casa, por um celular, ou pela televisão, Deus fala com você de uma forma comum. Deus fala conosco. Nós somos chamados assim, de forma natural. Todos os dias, quando nós lemos a Bíblia, nós somos chamados pelo Senhor. Nós somos chamados. Mas também, queridos, algumas pessoas são chamadas por intermédio do seu desejo de servir ao Senhor. O desejo. 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Timóteos, capítulo 3, diz assim, primeiro versículo: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, ou almeja o episcopado, como algumas outras versões diz, deseja uma nobre função, deseja ouvir o chamado. Quantos estão desejosos de dizer sim ao chamado de Deus? Quantos têm desejo de dizer sim, Senhor, eu estou aqui, eu estou pronto? Aqui diz, Paulo escrevendo para Timóteo, esta afirmação ou esta vontade é digna de confiança. Se alguém deseja, se alguém almeja se tornar um obreiro, se alguém almeja responder sim ao chamado do Senhor, é uma nobre função. É uma nobre função. Claro, aqui estava falando de ser bispo, de ser presbítero na igreja, mas isso também reflete na nossa realidade. Quando o Senhor nos chama para servi-lo, é algo nobre. Então, queridos, de qualquer forma, nós estamos sendo chamados para esses dias. Eu e você estamos sendo chamados para uma grande missão, a missão de continuar aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós. Aquilo que o Senhor Jesus deixou. Eu e você temos essa missão. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé nesse momento,
Você vai fechar os seus olhos, você vai curvar a sua cabeça agora. Nós vamos orar, você na sua casa também. Eu quero orar nesse momento. Todos com seus olhos fechados. Eu quero fazer um apelo aqui, um desafio para você. Você na sua casa também. O apelo é o mesmo, de sempre. Quantos estão desejosos por serem tremendamente usados por Senhor? Quantos querem dizer sim ao chamado do Senhor nesta noite? Quantos querem dizer sim? Todos de olhos fechados. Eu quero desafiar a igreja nesta noite. Se você ouviu essa mensagem e você está disposto a dizer: Senhor, eu ouvi o seu chamado, eu aceito o seu convite, eu quero, Senhor Deus, ser usado nas suas mãos nesse novo tempo. Eu quero, Senhor Deus, fazer parte dessa obra. Eu quero, Senhor, ser tremendamente usado pelo Senhor. Levanta sua mão comigo, nós vamos orar nesse momento. Aleluia. Ó Espírito Santo do Senhor, nesse momento, que, ó Deus, o Senhor possa sondar os nossos corações. Nós fomos desafiados pelo Senhor nesta noite. Pai amado, nesse momento eu oro por todos aqueles que de alguma forma, Senhor Deus, têm se colocado nas suas mãos. Que essa palavra que nós recebemos hoje, ela possa encontrar esses corações, elas possam, ó Deus, essa palavra possa frutificar. Que da mesma forma como o Senhor chamou os discípulos, da mesma forma como o Senhor chamou tantos homens, ó Pai, assim o Senhor nesta noite nos chama, Pai. Nós fomos chamados, ó Deus, e queremos ser escolhidos também pelo Senhor, para esse novo tempo, para pregar o Evangelho, para levar, ó Pai, as boas novas a todos aqueles que estão perdidos, a todos aqueles, ó Pai, que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Senhor, nesta noite, Pai, eu oro por cada um, por cada vida, meu Deus. Sela esta palavra nessas vidas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, amém. Eu ainda quero falar com você que talvez está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, você que ainda não entregou sua vida para Jesus. Se você, ouvindo essa mensagem, você fala: eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero que você repita essas palavras comigo. Diga assim: Senhor, nesta noite, depois de ouvir a sua mensagem, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Agora, Senhor, muda a minha vida, transforma o meu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Podemos assentar, queridos. Você que fez essa oração pela primeira vez, você que está nos assistindo, eu quero aqui te dar um recado. Você pode nos procurar, vai aparecer no final aí os nossos contatos, né? Vai aparecer os telefones, e também você pode entrar na nossa página do Facebook e mandar uma mensagem para nós ali, para que nós possamos te ajudar a orar pela sua vida, né? Interceder por você e também ajudar você aí nessa sua decisão tão importante. Amém? Glória a Deus. Eu vou dar então esse aviso, preste bastante atenção agora no que eu vou falar a respeito desse projeto que nós, a Igreja Missionária de Jaú, não só a Igreja de Jaú, mas a Igreja nossa missionária, principalmente o nosso distrito, né? O pastor Cássio nos deu um desafio, e um desafio muito interessante para nós, e essa mensagem, ela é parte de um livro que chama Muitos São Chamados. Eu não sei quantos já ouviram falar sobre o Ministério Macários. O Ministério Macários é um ministério que veio dos Estados Unidos para o Brasil. Aqui no Brasil, quem é o pastor que ele cuida, né, e ele tem trabalhado nessa área é o Robert Du, né? Ele não é brasileiro, ele nasceu acho que em Gana, né, mas hoje ele está no Brasil e ele tem trabalhado com esse projeto, né? E ele tem uma coleção de livros, que é um curso de liderança que nos ajuda na nossa vida cristã. E ele ofereceu isso para o pastor Cássio, ele era muito amigo do Cássio.
é ainda, né, amigo do nosso saudoso pastor João Batista, né? Inclusive ele está fazendo isso pela amizade que ele tinha com o pastor João Batista. Ele está oferecendo para nós esses cursos por um valor assim simbólico, né? Cada curso, né, ou cada oficina que ela é baseada em um livro, um assunto, vai custar R$5. R$5. Você faz a sua inscrição e aí você vai pagar R$5, você vai receber um livro, é claro, não vai ser um livro físico, né? Não vai ser igual esse aqui no papel, vai ser um livro digital que você vai receber, e você vai receber 4 videoaulas que vão te ajudar em cada assunto que vai ser desenvolvido. Então, o primeiro assunto é muitos são chamados, que é essa mensagem que é uma parte daquilo que está no livro, tá bom? Muitos são chamados, você vai ter 4 videoaulas, no final você recebe um certificado, né, dessa oficina. São várias oficinas que vão ser oferecidas para nós, né, nesse valor de R$5 cada uma delas, tá? Então, eu gostaria que toda a igreja estivesse envolvida nisso, mas eu sei que tem muitos que não conseguem, né, não estão ali, né, não vão ter disponibilidade para fazer, mas todos aqueles que estão disponíveis, tá? Você precisa ter um Gmail. O que é isso? É um e-mail, né? Por quê? Todo o material vai ser enviado para esse endereço de e-mail seu. Então, na hora que você for fazer o seu cadastro, você vai dar o seu nome. Se você já tiver um endereço de e-mail pelo Gmail, você passa isso para minha filha. Se não, você deixa o seu contato e nós vamos tentar te ajudar a criar esse Gmail. Hoje, amados, quem tem celular com Android ou o outro tipo aí, né, o da Apple aí, tem que ter um Gmail, porque senão você não consegue ter os aplicativos no seu celular. Você tem que ter. Então, todo mundo tem um e-mail, né? Quando você comprou o seu celular, quando você ativou o seu celular, você foi lá na loja lá para comprar aqueles aplicativos da loja do celular, você tem que ter um e-mail, tem que ter. E esse e-mail geralmente é um Gmail que foi criado. Então, a maioria das pessoas tem, tá? Você precisa passar esse endereço. Então, no final, minha filha vai estar ali, você vai estar dando seu nome ali e passando já, quem já tem o seu Gmail, passa para ela ou deixa o seu contato. E nós vamos até o dia 10, a gente vai acertar esse valor, R$5. A partir do dia 10 aí a gente vai passar para você o link certinho no seu e-mail lá e você vai poder estudar. Ah, eu tenho que vir aqui na igreja estudar? Não, você vai estudar na sua casa. Você vai ler o livro pelo seu celular, ou pelo seu tablet, ou pelo seu computador. A ferramenta que você tem, que acessa esse e-mail, você vai poder ler o livro, você vai poder ver as videoaulas ali, no tempo que você puder. Ah, é à noite, é na hora do almoço, é à tarde, é de manhã, não sei. Você vai separar o seu tempo e você vai fazer esse estudo, vai ajudar você no seu estudo da palavra do Senhor. Amém? Quem tiver dificuldade, amados, é só nos procurar. Nós vamos ajudar você, tá bom? Se você tem interesse em fazer esse curso, nós vamos estar ajudando você. Na terça-feira, às 19 horas, nós temos a live de oração. Eu tenho me surpreendido, amados, com a live de oração. Tem dado, às vezes, mais pessoas do que no nosso encontro da Vitória na sexta-feira. Tem muitas pessoas que têm estado conosco ali na live de oração na terça-feira, de outros lugares que eu não conheço. Pessoas que acessam ali, passam aquele período em oração conosco, pessoas que eu não conheço. Então eu vou continuar na terça-feira, às 19 horas, a live de oração. Ah, por que às 19 horas? Geralmente a gente faz aqui na igreja. Então, devido ao decreto que ainda existe, amados, né? Eu sei que muitos não cumprem, mas ainda existe o toque de recolher. Pelo que eu vi hoje, ainda existe isso, né? Então eu não quero causar nenhum problema com autoridade, né? Eu quero andar na lei, né? Então a gente faz às 19 horas, termina antes das 8, e aí nós podemos retornar para casa na terça-feira. Na sexta-feira, o encontro da Vitória também online, tá bom? Tem 2 avisos importantes. Primeiro, domingo que vem é dia de ceia, amém? Dia de ceia. Vai ter ceia nos 2 encontros, nas 9h30 e também às 18 horas, tá bom?
Ceia do Senhor, dia do quilo do amor, tá? Dia do quilo do amor. E a Imo Jovem estão lançando uma campanha, Imo Jovem Aquece. O que é isso? Arrecadando agasalhos, roupa que você já não usa mais, está lá no seu guarda-roupa, em bom estado, é claro, né? Não vai dar aquelas roupas tudo rasgadas não, né? Uma roupa em bom estado, que você não usa mais, traga, está aqui, né? Para doar para os necessitados, tá bom? O Lucas, meu filho, está liderando isso com a Imo Jovem, tá? Mas toda a igreja está envolvida. Se você tem ali uma blusa que você não usa mais, traga no próximo domingo, deixa aqui na mesa, vai ser direcionado para alguma entidade ou para alguma pessoa que vai chegar o frio agora e ela vai ser agasalhada, tá bom? Esses são os nossos avisos que nós temos da semana. Então nós vamos ficar de pé nesse momento, nós vamos orar, terminando a nossa reunião. E fique atento, queridos, às nossas novidades aí pela rede social. A gente vai estar sempre comunicando vocês em tudo que vai acontecer, tá bom? Então, no final, quem vai fazer a sua inscrição, procura minha filha, ela vai estar fazendo a sua inscrição para você. Senhor, meu Deus, muito obrigado pelo teu amor, ó Pai, pela oportunidade, Senhor Deus, de estar aqui na sua casa, buscando a sua presença. Senhor, eu agradeço pela visita, meu Deus, que ela possa voltar mais vezes, ó Deus, que o Senhor possa abençoar a vida dela poderosamente, a sua família e todas as famílias que estão aqui representadas. Que esta semana seja uma semana de bênção, uma semana de vitória para todos os nossos amados irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos, que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, um grande abraço e até a próxima, queridos.